Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Boas, malta, vamos aqui para mais um ponto break. Vamos falar dos jogos de dia 11 de 4 de 2023. O dia de hoje, de dia 10, acabamos por sair com meia unidade em lucro. Faltou o Andy Murray mais competitivo para acabar com o dia mais positivo. Tínhamos o Alex de menor e over 18,5. Acabou por não confirmar as expectativas, 6-1, 6-3. Foi assim que Alex de menor venceu o Andy Murray. Outro jogo que também acabou por dar um bocadinho as expectativas foi a derrota do Sebastian Baez por 3-6 e 5-7. Frente a um Draper que vinha de lesão, um jogador que gosta de condições ligeiramente mais rápidas, mas conseguiu aqui apanhar um Sebastian Baez fora do seu conforto, principalmente mentalmente. Foi sempre um jogador que mostrou muita ansiedade, pouca estratégia, pouco envolvimento com o jogo. No entanto, mesmo assim, mesmo perante essas duas surpresas, ou mais especificamente uma surpresa, que foi o Sebastian Baez, acabamos por lucrar. Grande vitória do Wawrinka. Ainda acabei por entrar em back no Wawrinka, como tinha dito no ponto break anterior em live, e tinha o over 22,5 que bastou apenas o primeiríssimo set para estar vencedor, porque qualquer coisa a partir daí nos colocaria lucro, a não ser a desistência, já que nos colocaria com uma aposta em void. Amanhã começamos Alexander Bublik e o Alexander Zverev. Bublik que vem de uma derrota frente ao JJ Wolf em Miami, perdeu também em Phoenix frente ao Struff por 2-1. Já o Zverev perdeu ainda no Els frente ao Medvedev por 2-1 e perdeu em Miami frente ao Taro Daniel por 2-0, num jogo relativamente fraco do jogador alemão. No entanto, em termos de confronto, 2 vitórias para Alexander Bublik em 2021 em Rotterdam e também em Montpellier em 2022. No entanto, sabemos que a terra batida não é a melhor superfície do jogador cazaque, nem de perto nem de longe. Basta ver que nos últimos 5 jogos de terra batida só tem apenas uma vitória em Roland Garros o ano passado frente ao Rinner Knesh. Já o Zverev tem apenas uma derrota nos últimos 5 jogos frente ao Rafa Nadal por desistência. Ele acabou por sair de cadeira de rodas do corte. Em termos de odds, o mercado dá-nos aqui uma odd de 1,17 para o Alexander Zverev. Acho que poderá ser um jogo bastante mais complicado do que essa odd sugere. No instante, sim, estou convencido que poderá ser um jogo onde o Zverev acabará por levar o melhor, por ser um jogador que, em termos de automações para a terra batida, tem e sobra para derrotar o Alexander Bublik. Minha sugestão de entrada aqui será ao menos 12,5 do Alexander Zverev. Isso a pensar, principalmente o Zverev ainda não está totalmente recuperado. O Bublik é um jogador que não se esforça muito nesta superfície, é um jogador que odeia a terra batida, já fez questão de mostrar isso diversas vezes, e parece-me que ele vai aqui, como a gente costuma dizer, a entrar em modo turista e a somar mais de uma derrota. E o Zverev tem todas as automatismos para a terra batida, e parece-me que nada melhor do que Monte Carlo pelo voltar às vitórias. Parece-me que é uma entrada a longo prazo com valores para positivo. Ou ele ganha 2 sets a 0, isso depois pode comprometer a vitória, porque em 3 sets, para o jogador que vê lesão e veio de uma derrota dura frente ao Taro Daniel, poderá ser muito complicado gerir as emoções e pode entregar num jogo o ouro ao bandido, como a gente costuma dizer. Depois vamos passar para o jogo do David Fokina contra o Khachanov. David Fokina que perdeu no Milan Open frente ao Cecchinato que depois acabaria por perder frente ao Kamenovich nas meias finais. Tivemos um Karen Khachanov que não jogou terra batida, ou pelo menos desde Miami não fez nenhuma preparação para a terra batida, e também desde que o ano começou também não jogou terra batida. É um jogador que tenta se desviar o máximo desta superfície, porque o seu ténis acaba por não sobressair, que é muito a base da técnica da força, e a técnica da força na terra batida tem pouco alcance. E basta ver que também é verdade que os últimos 2 jogos entre os dois, o David Fokina ganhou por 2-1 e 2-1 em 2020 no Masters 1000 de Paris, e este ano ainda no Els ganhou por 2-1. Aqui vai ser
um rematch deste Indian Wells. Acho que o David Fokina, em termos de condições de jogo, terra batida, toda a experiência, toda a expertise da terra batida, acho que ele acabará por vencer nessas condições. Por isso aqui, David Fokina, um modo 2 para mim justifica-se a longo prazo. Claro, para quem quiser ver o jogo ao vivo, poderá entrar aqui no 22,5, pensar num jogo longo, mas estou convencido que o David Fokina acabará por ganhar esse jogo por ser em terra batida. Se fosse em piso duro, se calhar aí as coisas já estariam mais equilibradas. Acho que esta odd para o Karen Khachanov está ligeiramente desajustada. Acho que é um jogador que vai ter muitos problemas, ainda não jogou terra batida este ano, é um jogador que tenta sempre fugir com o rabo à seringa. Por isso, sinceramente, David Fokina, mesmo ele não estando tão bem assim, é um jogador que mentalmente fraqueja em momentos decisivos, mas mesmo assim, perante esta odd e a longo prazo, a minha sugestão é David Fokina a vencer. Depois passamos para Musetti e Kemanovic. Kemanovic perdeu ontem na final do National Open frente ao Casper Ruud por 6-2 e 7-6. Tem aqui o Musetti que vem de uma vitória frente ao Gaston em Marrakech, mas depois perdeu contra o Alexander Muller nos quartos de final por 2-1. Em termos de confronto direto, vitória do Musetti em Nápoles frente ao Kemanovic por 2-0 em piso duro. No entanto, aqui o contexto é ligeiramente diferente. São dois jogadores que se adaptam muito bem e basta ver que até o Kemanovic nos últimos 5 jogos tem tido melhor aproveitamento do que o Musetti. O Kemanovic fez o National Open, ganhou o Nardi, Rodinov, Zapata e Miralles, Cecchinato e perdeu apenas com o Casper Ruud. Já o Musetti fez o Golden Swing, jogou Buenos Aires, jogou o Rio de Janeiro, jogou o Santiago do Chile e depois 2 jogos em Marrakech e só teve uma vitória frente ao Gaston. Perdeu contra o Alexander Muller, perdeu contra o Juan Monar, perdeu com o Jarry e perdeu também contra o Varilhas. Vai ser um jogo com uma cada indica equilibrado. Eu acho que, sinceramente, se o Musetti estiver num dia bom e aquela backend estiver a funcionar, ser um jogo mais variável, poderá muitas vezes confundir o Kemanovic em termos de posicionamento e em termos de antecipação. No entanto, estou convencido que poderá ser um jogo relativamente comprido e acredito que poderá haver aqui uma tendência para termos um over games. Por isso aqui a minha sugestão será o over 22,5 a 1,82 nesse jogo do Kemanovic contra o Lorenzo Musetti. Depois temos Evans contra o Ivasca. Evans que vem de uma derrota em Marrakech frente ao Calabrado de Las Buenas nas meias finais, no entanto deixou uma grande marca, perdeu por 2-1. O Ivasca já tem 2 jogos aqui em Monte Carlo, venceu o Gaston por 2-0 e venceu o Taro Daniel por 2-1, 6-4, 6-7 e 6-2, 2 horas e 52 minutos. Em termos de confronto direto, os únicos 2 jogos são datados de 2018 e acabaram ambos com a vitória do Danny Evans. Aqui o mercado, claro, acaba por dar mais favoritismo ao Ivasca, ser um jogador que se calhar tem mais facilidade em se adaptar a esta superfície e também tem outra composição física. O Evans é um jogador experiente, é um jogador veterano e nessas condições pode quebrar fisicamente e emocionalmente. No entanto, é um jogador que varia muito o jogo, é um jogador tático, é um jogador que vai deixar muitas das vezes o Ivasca ter um jogo mais intenso, mais a técnica da força, confortável, porque vai variar em termos de spin, em termos de profundidade de bola, vai muitas vezes colocar o Ivasca a chegar atrasado à bola e a ter que muitas vezes devolver para o meio do corte e principalmente o jogo mais defensivo do Evans poderá sobressair nesse jogo. O que é que me parece que poderá ser aqui também? Poderá ser um jogo também relativamente longo, no entanto temos que olhar para os mercados. O único mercado aqui que me salta relativamente à vista será mesmo o over 22,5, 1,85, a pensar num jogo longo. Ambos os jogadores têm capacidade para ganhar um set. Claro que quem for ver o jogo ao vivo é melhor para perceber como é que o Ivasca também está a lidar com o blend de jogo do Daniel Evans, mas é uma coisa que temos que ir para o ao vivo. Outro mercado que poderia ser interessante pela idade do Daniel Evans seria o menos 12,5, a pensar numa vitória em 2 sets, em sets curtos, porque senão as coisas depois podem complicar para ele. No entanto, há um 105, é um modo que eu simpatizo, principalmente acreditando que o jogo pode ser decidido em 3 sets. Depois, por último, temos o Roberto Urcas frente ao Jack Draper. O Urcas já tem aqui uma vitória em Monte Carlo frente ao Jerry. No National Open perdeu logo contra o Zapata Miralles no primeiro jogo, em 2-1. O foco claramente do Black estava aqui em Monte Carlo
e aqui o Draper veio de lesão, mas ganhou ao Sebastian Baez. Boa vitória, 6-3, 7-5. No entanto, houve algumas vezes que o Draper não seja o serviço, enfrentou breakpoints, e muitas vezes foi mais do mérito do Sebastian Baez por não ter uma estratégia mentalmente estar perturbado, por não ter conseguido defender o título no Millennium Shield Open do que outra coisa. Em termos de confronto direto, o único jogo que existe em 2022 em Antuérpia, na Bélgica, e o Roberto Urcás ganhou por 2-1. Em termos de terra batida, parece-me que aqui o jogo vai ter tendência para sorrir ao Roberto Urcás, pelo serviço, pela forma de jogar, por ser um jogador mentalmente mais forte, embora os resultados mais recentes não tenham vindo a confirmar isso, mas é um jogador que ultrapassa bem essas crises emocionais e crises em termos de resultados. Jack Draper apanhou um Sebastian Baez com uma autoestima em baixo, por isso não sabemos até que ponto esse Draper estará totalmente recuperado da lesão, porque também não foi testado. Acredito que contra o Roberto Urcás vai ser testado e acredito que o Roberto Urcás acabará por ganhar no fim, e aqui a minha sugestão de aposta será o Roberto Urcás handicap de jogos menos 2,5-90. Quem quiser pode ir com 65, no entanto eu acho que temos melhores opções, honestamente, como este handicap menos 2,5, paga um bocadinho mais, temos maior risco, mas acredito que se o Roberto Urcás fizer um jogo parecido com o Zapata Miralles, vai conseguir vencer relativamente fácil este Jack Draper. Porque o que faltou ao Sebastian Baez para o fazer foi ter a consistência no serviço, e o Roberto Urcás tem isso. É um serviço muito na zona de tempo, muito chapado, depois o toque também é muito difícil de ler, o levantamento da bola acaba por ser muito parecido, tanto na primeira bola como na segunda bola, e o Jack Draper acredito que vai ter muitas dificuldades. E depois lá está, o jogo à rede, o Roberto Urcás cobre cada centímetro do corte, e o Draper não vai ter a mesma facilidade de ganhar pontos à rede como teve com o Sebastian Baez. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal e ativar as notificações, e vemos numa próxima oportunidade aqui em Monte Carlo.